Manifesto por ocasião da 5ª Jornada Mundial dos Pobres. Nós, da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, das Pastorais Sociais e dos organismos da Igreja no Brasil, em atenção ao chamado do Papa Francisco para a celebração do 5º Dia Mundial dos Pobres, vimos realizando desde o dia 14 de setembro a 5ª Jornada Mundial dos Pobres, razão pela qual apresentamos este manifesto. Denunciamos o cenário vergonhoso de descaso e de sofrimento dos pobres que se instaurou no Brasil. Observamos o aumento exponencial de pessoas em situação de empobrecimento e o agravamento do que os especialistas chamam de pobreza extrema. O motivo de nosso protesto é impulsionado pelo chamado do Papa Francisco, que este ano nos convoca à reflexão. Sempre tereis pobres entre vós. Marcos 14:7. O pobre sempre está entre nós. No entanto, não podemos nos conformar com a indiferença, naturalizar a pobreza e aceitar o desmonte de ações de proteção social aos empobrecidos que vêm ocorrendo em nosso país. Isso tudo em nome de um poder econômico e de interesses políticos que causam morte. Potencializamos o clamor que vem dos territórios, dos povos originários e comunidades tradicionais, que sofrem os impactos pelas invasões e grilagem de suas terras, águas e florestas, destruindo suas vidas, culturas, ancestralidades e identidade. Além desses impactos econômicos e socioambientais, enfrentam a onda de violência no campo e os impactos do preconceito e do racismo. Reconhecemos nossa responsabilidade com o cuidado e a defesa da vida, especialmente dos mais pobres. Por isso, manifestamos nosso repúdio à condição degradante a que é submetida essa parcela da sociedade, com a subtração dos direitos básicos como moradia, saúde, habitação e alimentação. Tal condição se soma à humilhante marca de 15 milhões de desempregados e de tantos outros jogados na informalidade, desalentados, em condições precárias e de subemprego. Na questão da moradia, a população pobre não tem condições de pagar o aluguel e é muitas vezes submetida às ordens de despejo por parte do Poder Judiciário. Há uma legião de pessoas em situação de rua, à mercê do tráfico e da violência, como únicas formas de sobrevivência. Há milhares de imigrantes e refugiados em situação de alta vulnerabilidade agravada pela pandemia. As cadeias públicas e presídios estão abarrotados de jovens, a maioria deles pobres, negros, periféricos e muitos indígenas trancafiados por um sistema carcerário que não diferencia homens e mulheres e não lhes garante condições mínimas de sobrevivência e possibilidade de reinserção social. A pandemia causada pela Covid-19 afetou todo o planeta, ceifando milhões de vidas, dentre as quais mais de 610 mil em nosso país, deixando outras milhões de famílias enlutadas e milhares de órfãos. Estas viram seus entes queridos partirem precocemente por conta do descaso dos governantes brasileiros que deixaram prevalecer a ideologia perversa de um negacionismo que mata e deixa morrer.
Manifestamos nossa indignação por entender que tal quadro não é fruto do acaso, mas fruto de opções governamentais alicerçadas no modelo econômico neoliberal, consequência perversa do capitalismo que vem empurrando mais de 19 milhões de pessoas para a linha da miséria absoluta, somando-se a outros 100 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em estado de insegurança alimentar. O resultado visível são os flagrantes de pessoas em filas na busca por ossos de animais para se alimentarem ou à procura por comida em caminhões de lixo. São famílias inteiras nessa cena deprimente, na disputa pela sobrevivência, revelando uma triste e inconcebível crise humanitária. Diante de tal quadro, reivindicamos que nossos governantes se sensibilizem, se comprometam e cumpram o que prevê a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, quando estabelece os objetivos fundamentais da República Brasileira: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O impacto da pandemia sobre a humanidade revela o quanto a vida é tênue e a sobrevivência de cada ser humano depende do esforço criativo de todas as pessoas. E mais, deixa-nos uma severa lição: tudo está interligado e é urgente colocarmos em prática instrumentos e sistemas de equidade que garantam a preservação da vida e a sobrevivência de nossa casa comum, o planeta Terra. Convocamos cristãs e cristãos, mulheres e homens de boa vontade, a exercermos com firmeza e a fazermos um coro em uníssono, denunciando estas injustiças e assumirmos em nossas vidas as recomendações do Papa Francisco para que enfrentemos e afirmemos corajosamente e com profetismo. Não a uma economia de exclusão. Não à cultura descartável. Não à globalização da indiferença. Não à idolatria do dinheiro. Não à especulação financeira. Não ao dinheiro que domina ao invés de servir. Não à desigualdade social que gera violência. Brasil, novembro de 2021, Dia Mundial dos Pobres.